Isso aqui é para Enzo Maresca, isso é para os diretores de futebol e também para os jogadores, né? Porque com essa má vontade toda aí não dá para a gente passar muito pano. Mas eu acho que eles são os menos culpados dessa situação do Chelsea, né? Tipo, os jogadores no final, eles são muito reflexo da montagem do elenco e do que o técnico faz com eles, né? Porque, por exemplo, né, o Tottenham, no primeiro turno do campeonato passado, chegou a liderar o campeonato, né? Chegou a fazer um futebol fantástico. Mas quando os times começaram a notar os problemas e os erros, né? Começaram a explorar isso, o time foi só caindo de desempenho, chegou a estar em 16º nessa Premier League, né? Mas assim, você vai culpar os jogadores, que é basicamente os mesmos, né? Qual é a diferença de um estar em primeiro e agora estar em 16º? Tem muito a ver com tática, gente. Esse elenco tem Kulusevski, Betancourt, Solanke, Brennan Johnson, Son, o Dodge, entre vários outros jogadores muito acima da média, mas aí o que acontece, né? O time está sendo treinado de uma maneira só, fica previsível e começa a perder muitos jogos. E é exatamente o que está acontecendo no Chelsea. Não é a ausência do Jackson, né? Assim, tem gente que é meio xarope, né? Vai querer colocar... Não, o Jackson, um cara que não marcou gol nos últimos 8 jogos, se ele tivesse em campo, seria diferente. Sabe por que seria diferente? O Chelsea talvez ia criar uma ou duas chances claras, queria jogar para fora, aí as pessoas vão ficar com o pensamento, nossa, eu acho que o Chelsea poderia ter ganhado o jogo se ele tivesse feito o gol. Se ele consertar a finalização, ele vira um craque, né? É essa a história de sempre, né? Ia mudar isso, o resultado possivelmente seria o mesmo, mas a questão é que tem isso, né? As chances perdidas do Jackson, né? E eu pessoalmente olho para o Chelsea, né? Tipo, não tem inventividade alguma do Maresca, né? Tipo, ó, eu tô sem 9. Ele fala na coletiva com todas as letras: Christopher Nkunku não é um 9, não é um centroavante. Como ele joga hoje? Como 9 centroavante, né? E assim, eu acho que o próprio Nkunku, ele passa a mensagem que não quer jogar ali, ele recua, ele tenta participar mais do jogo, né? Participando como meio atacante, só que assim, o esquema fica ainda mais perdido, mas a questão é, não tem nada nesse Chelsea. Nada. O Brighton deu uma coça no Chelsea, que poderia ter sido uns 4 ou 5-0, se tivessem aproveitado mais chances. Teve uma bola na trave no final do jogo, o Mitoma teve um lance cara a cara quando estava 3-0 ali, que o Desbury Hall, numa velocidade, uma lesma manca ali, voltando para cobrir, ele não conseguiu cobrir o Mitoma, ele percebeu que não teria velocidade e tentou evitar cruzamento, e deixou o Mitoma em Jorgensen, e o Mitoma chutou em cima do Jorgensen, mas assim, foi um baile do Brighton, se defendeu bem e conseguiu na transição machucar, mas vocês já perceberam que quase todo o time está fazendo o mesmo contra o Chelsea? Que é conseguir defender os blocos baixos e sair no contra-ataque, porque eles percebem que esse esquema variável do Maresca, né, de ser um 3-2-4-1 no ataque, aí depois alternar para um 4-2-3-1 na defesa, tem uma falha bizarra de transição, né? Tipo, é a antítese máxima do que seria um time do Conte, né, que preza pela transição bem feita, seja defesa para ataque, ataque para defesa. Aqui tem uma transição porca, mal feita, ela é extremamente lenta para retornar às posições na defesa e ela é extremamente desorganizada e previsível no ataque, porque é tudo bola para o lado para cruzar na área. Só que o Chelsea não tem um Peter Crouch, não tem um Osimhen, não tem um cara para cabecear e marcar esses gols. Tanto é que o gol que o Chelsea marca é do Enzo Fernandes. E como é que ele faz o gol de cabeça? Ele empurra o cara. Porque não tem ninguém para cabecear. E não é uma questão das lesões. Não tem. O cara que faz gol de cabeça nesse time, às vezes é o Cucurella. É nesse ponto. E assim, o Chelsea tem uma montagem de elenco ruim. O trabalho da diretoria de futebol é nítido. Se os caras não têm a menor ideia do que estão fazendo. O jogador que chega, assim, numa janela do meio do ano, vai embora nessa. Cara, é bizarro. E os caras ficam contratando jogador sem necessidade. E aí fica isso, tipo, vamos contratar um ponta, né? Temos 60 milhões para gastar. Eles tentam contratar o Olise, que seria uma baita contratação. Ele tem personalidade para finalizar, para marcar gol. Mas aí eles falam, não, mas ele não cabe no nosso teto salarial, porque tem essa burrice aí, né? E aí eles vão atrás do Pedro Neto, que não é jogador ruim, mas é mediano, cara. Ele tem virtudes e tem problemas. Ele não é um goleador, embora, por incrível que pareça, que tem feito mais até do que assistência e gol. E assim, a maior parte das assistências dele vem por cruzamentos. Ele é um ótimo cruzador, mas se não tem ninguém para cabecear, isso não adianta nada. Então assim, a melhor qualidade criativa dele é inútil nesse Chelsea. O Olise, ele tinha essa qualidade de criar mais pelo chão, ele tem essa antecipação da movimentação, ele é melhor nesse aspecto. Ele é um jogador muito superior, a gente vê isso no Bayern. E aí eu falo, o ponto máximo da janela é o Osimhen não ter vindo. O Chelsea negocia a contratação com o cara,
falha em conseguir um acordo salarial de apenas igualar o salário que ele recebia na Napoli. Ah, mas é muito dinheiro. Tá aí, meu amigo. Agora o time econômico do Chelsea, olha o 9 maravilhoso que a gente tem no Jackson, no Nkunku. Cara, assim, o Nkunku que eu adoro, eu acho um jogador muito bom, mas assim, usado desse jeito não vai render. E assim, tem gente que defendeu o anão, não paga salário caro pro Osimhen, tá aí o time. Tá aí os centroavantes, né? Tá aí o ataque do Chelsea sem o Osimhen, sem um centroavante de referência. Assim, que é um time desse tamanho, bicampeão de Champions, um time que é o mais gasta no futebol. Isso não mudou com a atual diretoria, eles ainda gastam uma fortuna em transferências. E assim, é o time para montar um ataque com o Will e Jackson. Os goleiros também, o Jorgensen é muito fraquinho também. É um jogador assim, que você olha e fala, né? A leitura dos diretores de futebol é manter Robert Sanchez e Jorgensen e chutar o Petrovic, que tá sendo o melhor goleiro da Ligue 1. Então assim, é uma análise, assim, que você fica pensando da onde os caras viram profissionais de futebol intocáveis pro Chelsea. Pro Brighton, contratar desse jeito faz muito sentido. Não é um time que pode comportar grandes estrelas. Tem um limite de orçamento para eles, mas o Chelsea é um time que pode se dar luxo de fazer contratações bombásticas. Os caras não fazem. As contratações bombásticas é sempre no mesmo perfil de jovem talento, entende? Aí, em um momento, eles vão conquistar uma contratação de um jogador mais acima da média, como foi o caso do Enzo Fernandes e do Caicedo, mas até para isso, até nisso, os caras foram ruins. Eles pagaram uma fortuna, muito dinheiro, muito além do que um negociador habilidoso faria. É assim, eles não têm a habilidade de negociação de um Matteo Alemany, eles não têm a visão de um Luiz Campos para montar equipes. Olha como o PSG melhorou. Tudo bem, tem erros ali, né? O Colomboani, o Gonçalo Ramos. Eu acho que nem são erros. Aí é falta do tato também do Luiz Henrique usá-los da maneira mais adequada. Mas a questão é, você não tem isso no Chelsea. Você tem caras que tem um dedo de olheiro bom, vem o Renato Veiga, um belo achado, entende? Mas, cara, é inaceitável os caras assim ficarem com o escorpião no bolso para pagar salário para o jogador que muda o time de verdade. E mais do que isso, é inaceitável o Chelsea se recusar a ir atrás de um técnico consolidado, gente. É assim, o técnico consolidado que eles vão atrás é o jumento do Pochettino, que não tem nada de consolidado. Tipo, eles olham pro cara, vê o trabalho horroroso que ele fez no PSG, ele limitou a produção do Messi e falaram, esse é o cara que eu quero pro Chelsea, né? E aí o cara faz aquele trabalho horroroso, só vai pro top 6 na penúltima rodada. E aí a gente vê o Maresca, né? Um cara que assim, vem da Championship, o cara não tinha experiência de Premier League. E é esse o cara que eles estão contratando para liderar o time pro top 4. Começou bem, com efeito novidade, né? A gente viu lá, igual o Postecoglou, como eu usei como referência aqui, ele também começou bem pra caramba, mas, cara, só tem uma ideia de jogo. É nítido isso. A mesma coisa acontece com o Leicester na temporada passada. Começa bem e termina mal, porque é um trabalho que, assim, é muito unidimensional, não tem plano B, e assim, quando não tem plano B, você tem a menor capacidade de fazer uma única alternativa de jogo, cara, é difícil ter sucesso, é difícil você vislumbrar esse time conseguindo resultados muito positivos, porque no final das contas é isso, é uma equipe bem perdida, é uma equipe que, ao meu ver, não vai para a Champions League, não vai ganhar a Conference desse time, duvido que ganhe da Fiorentina desse jeito, se não houver uma reviravolta, se não houver uma chacoalhada nesse time, não adianta. E assim, o Maresca pode falar, o plano é de 2 anos, mas se o cara termina em oitavo, se termina atrás do Pochettino, da posição do Pochettino na temporada passada, é um fiasco. Porque ele começou muito melhor, tinha a base para fazer melhor e entregar menos seria o fim da picada. Então, entregar menos que o Pochettino é justificativa passiva de demissão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.